Graça e paz, queridos irmãos. Gostaria nesta manhã estar compartilhando uma palavra do Senhor. Tem como título Atitudes que Deus reprova. E o nosso texto base está em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel se levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul e disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo. Levantou uma coluna para si e voltou descendo para Gigal. Quando Samuel se encontrou com Saul, este lhe disse: bendito do Senhor seja tu, já executei a palavra do Senhor. Então Samuel perguntou: o que quer dizer este balido de ovelhas que chega aos ouvidos e o mugido de bois que ouço? Saul respondeu: trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, porém destruímos o resto totalmente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa fazer guarida nos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa, meu Deus, alcançar os objetivos que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, querido, no tempo de Samuel, o povo vivia na teocracia. Era Deus o governante, era Deus o rei. Deus continua sendo o governante, Deus continua sendo o rei. Mas o povo queria um rei humano para governar como as outras nações. Então isso não soou muito bem aos olhos de Deus e nem também aos olhos de Samuel, e ficou irritado com o povo. Mas Deus disse: não, Samuel, não se preocupe, o povo está sendo contra mim, mas é o que eles querem, é um rei, nós daremos um rei. Então Deus levantou Saul a pedido do povo, porque o povo escolheram Saul pela sua aparência, pela sua altura. Então o povo de Deus olhou para Saul somente a aparência, porque o interior, nós sabemos que somente Deus é capaz de observar, é capaz de saber. Somente Deus pode ler os nossos pensamentos. E aqui esse texto bíblico, querido, capítulo 15, fala de uma missão que Deus deu ao rei de Israel, a Saul, que ele deveria exterminar, matar todos os viventes dos amalequitas, povo esse idólatra. E Deus disse: olha, a sua missão é exterminar com esse povo. Mas infelizmente Saul não faz a vontade de Deus, Saul não obedece ao Senhor. E eu queria, querido, compartilhar de atitudes que Deus reprova. A primeira atitude que Deus reprovou de Saul é que ele rejeitou a palavra de Deus. Então a primeira atitude que Deus reprova é rejeitar a palavra do Senhor. Está no verso 10 e verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras.
Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Então Saul, ele rejeita a palavra do Senhor. Saul, ele deixa de atentar para a palavra de Deus e passa a agir de forma que ele acha. Não, eu acho melhor fazer isso ou fazer aquilo. Estou aqui, o texto não diz isso, mas o texto diz que ele escolheu as melhores ovelhas, os melhores bois do meio dos amalequitas, porque essa não era a ordem de Deus, essa não era a palavra de Deus, não era a missão que Deus deu a ele. E por causa dessa rejeição de Saul, Deus também rejeita Saul como rei. Querido irmão, todos que rejeitam a palavra de Deus sofrem as consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para aqueles que crêem na palavra do Senhor, para aqueles que compreendem, que entendem e que reconhecem o seu pecado. Querido, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz: entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A Bíblia diz que o Lúcifer, o diabo, cega o entendimento das pessoas, dos incrédulos. João também fala no capítulo 5, verso 24, diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vai ao julgamento, mas já passou da morte para a vida. Então, querida, a primeira atitude que Deus reprova é rejeitação à palavra do Senhor. E a segunda atitude é justificar os erros. Saul tentou argumentar, tentou justificar os seus erros. Está no verso 24, diz assim: então Saul disse a Samuel, é no verso 15, Saul respondeu: trouxeram dos amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas, dos bois, para oferecer ao Senhor teu Deus. Destruímos o restante totalmente. Então Samuel disse a Saul: espera, eu te direi o que o Senhor me disse. Esta noite Saul lhe respondeu: fala. Então Samuel foi clamar ao Senhor, e o Senhor vai falar a Samuel, vai dizer: olha, eu rejeitei ele por isso. E é interessante, querido, que no verso 21 diz: mas o exército tomou ovelhas, olha, colocando a culpa no exército dele, e bois, o despojo, o melhor do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gigal. Mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto eu, em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiro. Então, ele tentou argumentar, ele tentou justificar os seus erros. Querido, Deus reprova essa atitude. Quantas pessoas têm tentado justificar os seus erros? E é interessante, querido, que a terceira atitude que Deus reprova é colocar a culpa nos outros. No verso 24 ele vai dizer: então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Veja só, ele disse que temeu o povo, e por isso ele trouxe as ovelhas, os bois. Mas quem era o rei? Era o povo ou era ele? Então ele tentou jogar a culpa
dos seus pecados, dos seus erros ao Senhor. Quantos têm tentado jogar a culpa dos seus erros em outras pessoas? Isso é desde a fundação do mundo, desde a criação, quando Adão cai, quando o homem peca, quando a mulher come da fruta. Adão vai dizer, o Senhor vai, no final do dia, o Senhor vai ao jardim, e Adão está escondido com a sua esposa, e o Senhor clama: Adão, onde estás? Se bem que o Senhor sabia onde ele estava. Quem te deu da fruta para tu saber que estava nu? Ele não te disse que era para não comer da fruta. Ele vai dizer: não, a mulher que o Senhor me deste. Então Adão colocou a culpa na sua esposa. E o Senhor perguntou para a mulher: mulher, não te disse que não era para você comer dessa fruta? Não, a serpente me enganou. Infelizmente, querido, vivemos hoje da mesma forma. O homem colocando a culpa na mulher, a mulher colocando a culpa na serpente. Tantas pessoas têm colocado a culpa no diabo. O diabo, ele é o culpado, sim, ele é o mal. E você? Em quem você tem botado a culpa? Querido, meus irmãos, que as nossas atitudes possam ser aprovadas pelo Senhor Deus, sim, pode ser aprovada pelo Senhor, e que venhamos completar nossa missão como homens e mulheres de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, continue conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.